uma nova fotografia. Quando a gente vai fazer umas poses diferentes lá no fotógrafo, fazer um book, a gente diz, são novas as fotografias. Aí a pessoa se arruma, vai mais bonita. Mas nesta noite eu quero falar desse tema que Deus tocou muito forte no meu coração. Uma nova fotografia. E Deus muda a fotografia nossa, em todas as áreas. Eu estava refletindo muito nesta semana, baseado em Apocalipse 21:5, que nós falamos desde sexta-feira santa, que nós tivemos um culto aqui tremendo, e nós refletimos sobre Apocalipse 21:5, aonde Jesus revelou ao apóstolo São João, lá na Grécia, na ilha de Patmos, naquela caverna fria, gelada, estava lá João, e Jesus se apresentava a ele e revelou o Apocalipse a João. E ele disse: e aquele que está sentado no trono afirmou: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. Se você alcançar crer nas palavras de Jesus, então haverá uma mudança na sua fotografia. Jesus promete: eis que faço novas todas as coisas. Jesus está dizendo: eu vou mudar a sua fotografia. Como era a fotografia da tua família quando você chegou na igreja? Como era a fotografia da tua empresa quando você chegou na igreja? Talvez você na tua empresa tenha carros ou frota. Qual era a tua fotografia? Tinha 2, hoje tem 4, assim por diante. Se mudou a fotografia, é porque Deus está operando. A fotografia do teu casamento, talvez antes era um casal triste, hoje é um casal feliz. Talvez na fotografia tinha alguém doente, hoje não está mais doente, está curado. Deus muda a fotografia, porque Ele disse: dignas de confiança são as minhas palavras. Eis que faço novas todas as coisas. E eu quero falar um pouquinho sobre a Páscoa. Hoje eu não vou entrar a fundo no significado Páscoa, como eu fiz no ano passado. Mas eu quero recordar com vocês, porque a Páscoa significa libertação, saída da escravidão e também uma passagem para uma nova vida. Isso significa a Páscoa. Páscoa não é só para comer ovo e festejar. Páscoa é para estar sim com a família, é um momento da família, é um momento feliz, alegre, mas é um momento de uma passagem para uma nova vida. E eu quero comentar sobre Gênesis 12, do 1 ao 14, que eu não vou ler. É onde surgiu a Páscoa, lá atrás, muitos e muitos, milhares de anos atrás. Quando o povo hebreu, ele vivia como escravo, há 400 anos mais ou menos, escravo do povo egito. E Deus começou a enviar pragas àquele povo do Egito, e o coração do faraó se endurecia cada vez mais. E na 10ª praga, seria aquela praga da morte dos primogênitos, que Deus disse: eu vou enviar o anjo da morte, e em cada casa, esse anjo da morte vai entrar e vai matar o primogênito. Mas a Bíblia diz que Deus, para o seu povo, orientou que eles estavam na mesma região, eles estavam no mesmo local. Como que Deus salvou eles? Deus deu a ordem para cada família pegar um cordeiro perfeito, macho, matar, fazer todo o processo como a Bíblia ali explica, e ali eles poderiam se alimentar daquela carne toda. Olha só, a primeira Páscoa, que começou com a morte do cordeiro, o povo comeu muita carne. Escravo não come carne,
Eles nunca haviam comido carne. E Deus disse, um cordeiro para cada um. Os escravos passaram a comer carne. Muitos não comem carne na sexta-feira santa, na primeira Páscoa. Neste dia, eles comeram carne de cordeiro. E eram escravos. E Deus disse a Moisés, e o sangue, vocês vão aspergir sobre os umbrais, sobre os marcos, as laterais da casa, que seria aqui e aqui assim, aqui e aqui, representando quase que uma cruz. Tudo tem um simbolismo. E eles fizeram isso. E naquela noite, a Bíblia diz que o anjo da morte veio. À meia-noite ele veio sobre o Egito. E cada casa que não tinha a marca do sangue do cordeiro, este anjo entrava e matava o primogênito. Inclusive matou o filho de Faraó, o primogênito. Mas na casa dos hebreus tinha a marca do sangue, ele passava. Então às vezes as pessoas dizem assim, escute isso, mas Deus é amor. Como assim que matou aquelas crianças inocentes? Elas até poderiam ser inocentes, mas os pais não foram inocentes, porque não quiseram obedecer a Deus. Mas a grande revelação é, irmãos, que no mesmo local houve justiça e houve amor. Porque na casa que não tinha a marca do cordeiro, na casa dos rebeldes, na casa daqueles que não aceitaram a marca do sangue do cordeiro, houve justiça. Na casa que tinha a marca do cordeiro, que foram obedientes a Deus, houve amor. Então as pessoas só lembram, as rebeldes, do momento que Deus não foi amor. Deus sempre foi amor. Acontece que Deus é justiça e é amor. Qual é a diferença disso, pastor? É estar do lado certo ou do lado errado? Você que escolhe. Aqueles egípcios que escolheram então estar do lado errado, todos perderam o seu primogênito. Aqueles que escolheram estar do lado certo, ficaram com o seu primogênito. Isso é a Páscoa. A Páscoa é para todos. Mas muitos são felizes na Páscoa e outros são infelizes. Tudo depende do lado que você está. Isso foi comprovado há mais de 3.000 anos atrás. Só morreu quem estava do lado errado. De um lado operou-se a justiça, do outro lado, na mesma noite, no mesmo local, operou-se o amor. Por isso que tem casas que acontece tragédia. E tem casas que nunca conhecem a tragédia. A diferença é estar do lado correto. Diga para a pessoa que está do teu lado, esteja do lado correto. E ali então, passado isso, esse povo foi liberto. Eles foram libertos do Egito. Depois desse acontecido, o Faraó libertou eles. E eu vou até aqui, eu só queria explicar isso. Ali nasceu a Páscoa. A passagem era uma sombra do que iria acontecer com Jesus. O Cordeiro Santo, o Cordeiro Perfeito, que ia morrer por nós, do qual o seu sangue eu aceito sobre a minha vida, do qual o seu sangue está sobre os umbrais da minha vida. E quando o anjo da morte visita a minha vida, visita a minha casa, ele passa reto, mas aquele que não aceita, o mesmo anjo entra e mata. A diferença é eu estar do lado correto. Você está entendendo o que é a Páscoa? A Páscoa é para todos, mas nem todos usufruem dos benefícios da Páscoa, porque escolhem o lado errado. Vocês veem a importância da Páscoa? Como o ovo nem se fala, é detalhe, é comércio, é muito mais sério. Por isso você não precisa chorar, você não precisa se desesperar, você não precisa achar que está tudo perdido para você, você só tem que observar que lado que você está. Só isso que você tem que observar. Porque a fotografia mudou para aquele povo.
Houve uma nova fotografia. Antes desse ocorrido, da Páscoa, do Pessá, em hebraico, a fotografia era escravidão. E agora a fotografia deles era de liberdade. A Páscoa, no dia de hoje, ela tem que representar isso. Se você estava na escravidão em alguma coisa, mude de lado. Passe para o lado correto e a fotografia muda. Você vai sair da escravidão para a liberdade. Foi o que aconteceu depois de 400 anos. Aquele povo foi liberto por uma ação de Deus. E Deus deu oportunidade para todos. Quem tiver a marca do sangue do Cordeiro, o anjo da morte passará. Ali houve o amor de Deus. Deus guardou, Deus cuidou. Deus quer guardar a tua casa, Deus quer guardar a tua vida, Deus quer guardar a tua família, mas depende de você. É você que faz as tuas escolhas. São as tuas escolhas que alteram a tua fotografia. Você quer que mude a sua fotografia? Em que área? Financeira, na saúde, no casamento? Para mudança de fotografia, talvez você tenha que mudar de lado. O anjo da morte, o anjo da miséria, o anjo da destruição, como ele era tratado naquela época, ele passará adiante quando ele visualizar na sua casa, na sua vida, a marca do sangue do Cordeiro, aquele que vive. Aplaude ele, aplaude o Senhor Jesus. Mateus 28, versículos 5 e 6, diz assim: Contudo, o anjo dirigiu-se às mulheres e lhes anunciou: Não temais vós, sei que viestes ver a Jesus, que foi crucificado. Mas aqui ele não está, foi ressuscitado como havia dito. Vinde e vede onde ele jazia. O anjo disse: Vinde e vede aonde ele jazia, aonde ele estava morto. Jesus venceu a morte, o pior dos nossos inimigos. A fotografia mudou. Onde havia morte, hoje há vida. Vinde e vede. Aceite Jesus sobre a sua vida. Aplique o sangue de Jesus sobre a tua vida. Se você tiver Jesus na tua vida, tu tiver a proteção do sangue de Jesus, Ele como escudo para a sua vida, você vai dizer para as pessoas: venha e veja, meu casamento estava morto, agora está vivo. Meus filhos estavam mortos, agora estão vivos. Minhas finanças estavam mortas, agora está viva. A minha empresa estava morta, agora está viva. O anjo disse: vinde e vede aonde ele jazia, aonde ele estava morto. Passou da morte para a vida. Passagem. Páscoa é passagem. É muito forte isso, irmãos. Você precisa ter com você, ter a certeza em você que Jesus caminha contigo. Ele mudou a fotografia. Vinde e vede. Quando as pessoas encontrarem você, dizer: meu Deus, o que mudou em você? Tu está mais feliz, a tua família está mais linda. Você cresceu no teu emprego, a tua empresa cresceu. O que mudou? Você pode dizer: é uma nova fotografia. Vinde e vede aonde nós estávamos e veja onde estamos agora. As bênçãos de Deus é como o anjo da morte lá no Egito, fazer uma tipificação. Ele veio para destruir todos os primogênitos, a morte, destruição, raiva, aquele anjo: vou matar. Entrava, matava, ia na outra: não, tem o sangue, não posso. Ali acontecia o amor. As bênçãos de Deus
elas vêm como o anjo da morte veio para todos, mas não pôde tocar em todos, porque aonde creram tinha o amor de Deus protegendo, através do sangue de Jesus. As bênçãos vêm para todas as pessoas, para os que crer, para os que não crer, para os que estão na igreja, para os que estão fora da igreja. As bênçãos de Deus é para todos, mas ela vem e desce quando ela acha uma casa aonde tem a presença de Jesus, aonde tem o amor de Deus, aonde tem a obediência a Deus. Ali a bênção desce. Quando ela vem sobre uma casa e ali há rebeldia, ali há pecado, ali há erro, ali há distância de Deus, não tem como ela chegar, ela passa reto. Vocês estão entendendo? Depende de nós. A salvação naquele dia, naquela noite, na primeira Páscoa, Deus ensinou como escapar do anjo da morte. Os que creram, o amor operou e os seus filhos, o primogênito permaneceu. Nos dias de hoje, Deus ensina como ser abençoados. Jesus está vivo. Ele mudou a fotografia de morte para vida. Mas aonde há morte, a bênção vai embora. Mas aonde há vida, a bênção chega. Depende de eu e de você. Olha o que diz Lucas 8:54 sobre a filha de Jairo. Diz assim: entretanto, ele a tomou pela mão e em voz alta lhe ordenou: menina, levanta-te. A filha de Jairo estava morta. E Jesus chegou lá. Quando a bênção chega, quando Jesus chega, Ele altera a fotografia das pessoas e do local. Ele só olha para a menina morta. E quando alguém diz: como é que se fala com o morto? Jesus é o poder sobre o morto e sobre o vivo, sobre a vida e sobre a morte. E ele disse: menina, levanta-te. E ela imediatamente levantou-se. Porque Jesus altera, Jesus muda a fotografia. O anjo disse: vinde e vede aonde ele jazia. Ele venceu a morte. Tudo que estiver morto na sua vida, seja a área que for, se você fizer como Jairo fez, e convidar Jesus para entrar na sua casa, e mostrar para Jesus o que está morto, Ele vai dizer: levanta-te, e imediatamente teu casamento vai se levantar, seus filhos vão se levantar, suas finanças vão se levantar, sua saúde vai se levantar, a tua paz vai se levantar, a sua alegria vai se levantar, e você vai dizer para os teus amigos, teus vizinhos: venham e vejam aonde nós jazíamos, porque hoje Jesus nos ressuscitou em todas as áreas. Isso é a Páscoa. Aplaude a Ele. João 9:7 é onde Jesus cuspiu no barro, quando ele encontrou aquele cego, e sujou toda a cara, os olhos daquele cego. Foi o que Jesus fez. E ele, em João 9:7, e ordenou ao homem: vai, lava-te no tanque de Siloé. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Jesus mudou a fotografia do cego. O cego estava assim. Jesus suja todo ali, cuspiu, sujou. Vai e lava-te no tanque de Siloé. Ele obedeceu, foi, lavou, voltou vendo. A fotografia antes da chegada de Jesus, Hidro, era de um cego. A fotografia depois da chegada de Jesus era de um homem com visão. Se você tiver um encontro com Jesus, o Cordeiro Santo, que é por causa dele que comemoramos a Páscoa, esse feriado tão lindo que nós passamos com os familiares, uns viajam e aquela coisa toda. Mas para você ter visão, para você ter uma nova fotografia,
você precisa ter esse encontro com Ele. Ele está vivo. Ele está aqui. Ele está em mim. Ele está em você. Ele vive. A única coisa que Ele pede para você: vai ao tanque e lava-se. Nós precisamos nos lavar. Nós precisamos nos limpar. Quando você se lava, eu entendi a rema ali do cego. Limpa-se. Porque hoje muitos estão com os olhos sujos. Às vezes estão com a vida suja. Vai até o tanque de Siloé e se lava. Não precisa ir até Israel, não. O tanque está lá seco. Você precisa se lavar no sangue do Cordeiro. Porque aonde tem o sangue do Cordeiro, o anjo da morte desvia. E vai ao próximo. Que o anjo da morte desvia a tua casa, desvia a tua vida. Saia e que o amor de Deus esteja sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, bem forte, bem bonito. Em Lucas, fala sobre os 10 leprosos. Que foto horrível! Eu nunca encontrei um leproso e espero não encontrar. E 10 leprosos, a Bíblia fala, a turma era grande. A lepra, naquela época, sem cura, sem nada, as pessoas apodreciam e iam caindo as partes do corpo. Que fotografia feia! Me responda, quem pode mudar uma fotografia que ao homem é impossível de ser mudada, senão o Senhor Jesus Cristo? Lucas 17:14. Esses homens não foram tirar foto num estúdio. Não havia jeito de sair uma foto bonita. Eles não foram procurar um fotógrafo. Eles foram procurar aquele que salva, aquele que liberta, aquele que cura. E ao vê-los, ordenou-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Lembra do cego? Sujou o rosto, vai ao tanque de Siloé e se limpa, se lave. É assim que ele voltou vendo. E a esses, ele não disse nenhuma palavra, ele não começou a falar em línguas, ele não fez nada. Ele olhou para eles e disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que enquanto eles caminhavam, foram purificados. Uma nova fotografia. Antes de Jesus, de encontrar Jesus, estava lá uma fotografia, Jeve, de 10 leprosos que estavam podres, assim falando. Depois que encontraram Jesus, receberam uma ordem: ide e mostrem-se ao sacerdote. E eles obedeceram. E pelo caminho, começou a criar a pele novamente, a carne, tudo começou a ficar perfeito. E de repente, uma nova fotografia surgiu. 10 homens limpos. Não tem por que alguém se desesperar. Não tem por que alguém chorar. Não tem por que alguém abandonar a sua vida, seja lá qual for o teu desafio. Ao invés de você chorar, ao invés de você desanimar, ao invés de você abandonar a sua vida, ao invés de você querer deixar de viver, dê uma chance para você e procure a Jesus Cristo, e a tua fotografia será alterada. Ele vai mudar a tua história. Ele vai mudar a tua aparência. Quanta lepra tem que sair das pessoas nos dias de hoje, e só sai com um encontro com Jesus Cristo. E a Páscoa, nós precisamos lembrar ela como uma passagem. Por isso Jesus disse: eis que faço nova todas as coisas. Somente eu posso fazer nova a tua fotografia. Somente eu posso alterar a sua fotografia. É isso que Jesus está dizendo. E dignas são as minhas palavras de confiança, ele diz. Você está entendendo? Então aplaude.
João 8:10. A mulher que foi pega em adultério, ela estava lá rodeada por muitos homens raivosos, armados de pedras para matá-la, para cumprir a antiga lei. E a lei ali não foi descumprida. Só que Jesus não descumpre a lei para que os seus milagres, os seus ensinamentos possam trazer resultados positivos. E a prova está aqui. João 8:10 diz: quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais além da mulher, disse a ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Essa mulher ia ser morta. Ela estava cercada, ela errou. Você também errou. Porque você errou, você tem que ser morto? Você tem que ser morta? Não fosse Jesus, a fotografia daquela mulher, após esta cena, seria de uma mulher totalmente desfalecida, toda machucada e morta. Aquela fotografia era de homens raivosos, cães raivosos querendo matá-la. Mas Jesus disse: tudo bem, vocês querem cumprir a lei? Então tá bom. Vamos cumprir a lei. Então vocês que perante a lei nunca pecaram, você tem um, atira a primeira pedra. Eles atiraram, mas no chão, de volta. Jesus não descumpriu a lei. Jesus fez valer a lei. E perante a lei, eles tiveram que abandonar. Ninguém vence a Jesus. Não importa se você está cercado de muitos inimigos que te acusam, às vezes com razão, porque você errou, porque você pecou. Mas se você tiver um encontro com Jesus, Ele vai te perdoar e vai te dar um conselho. Vai, a tua fotografia agora é de alguém sem acusador. A tua fotografia não tem mais acusação, porém não peques mais. Esse é o conselho de Jesus. Não peques mais. Lucas 8:29. Aqui fala sobre o endemoniado de Gádara, que teve um encontro com Jesus. E nesse versículo 29 diz: porquanto Jesus ordenara ao espírito imundo que abandonasse o corpo daquele homem. Diversas vezes o demônio havia se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados, e vigiado por guardas, arrebentava as cadeias e os grilhões, e era impelido pelo demônio para lugares desolados. Mas Jesus ordenara ao espírito imundo que abandonasse aquele corpo. Aquele homem vivia nu, em meio aos sepulcros, aos cemitérios. Ninguém conseguia deter ele. Um homem louco. E há alguns estudos que diz que esse endemoniado de Gádara foi o primeiro missionário da Jordânia. Mas quando alguém que é isolado pela sociedade, porque está louco, naquele caso endemoniado, não há mais recurso. Foi um encontro não marcado. E mesmo assim, ele nesse encontro com Jesus, Jesus deu uma ordem aos demônios, que era uma legião que saísse. E a fotografia de um homem nu, a fotografia de um homem louco, de um homem condenado, de um homem endemoniado, de um homem que ninguém queria ver na frente, de um homem que todo mundo tinha medo. Quando teve um encontro com Jesus, o mal se retirou e aquele homem passou por onde ia, ele falava de Jesus. A fotografia dele foi alterada. Ele teve uma nova fotografia. A fotografia passou a ser de um homem decente, de um homem feliz, de um homem limpo, de um homem salvo, de um homem cheio do amor de Deus. Houve uma saída da escravidão para a liberdade, que é o significado da Páscoa. Não importa se você em alguma área da tua vida talvez
você esteja aprisionado pelo mal, um encontro com Jesus, fará com que todo o mal se retire, e haverá uma mudança de fotografia na tua vida. Somente Jesus pode fazer isso. Isso é o grande significado da Páscoa, irmãos. Passagem, saída, mudança, uma nova fotografia. Você quer isso para a tua vida? Você crê nisso? Então aplauda o Senhor Jesus. Todos os dias o inimigo luta para mudar a fotografia das pessoas. Só não obtém êxito quando a pessoa está na presença de Jesus. Jesus, Ele muda a tua fotografia. Ele deseja mudar a tua fotografia em todas as áreas da tua vida. Ele quer que você avance. Mas o inimigo, todo santo dia, ele luta sim. Ele tem artimanhas, ele tem ciladas para mudar a tua fotografia. Pastor, eu estou muito bem. Tu quer continuar bem? Tu quer continuar com essa fotografia que você tem hoje? Não abandone Jesus, porque o diabo também é especialista em fazer uma nova fotografia. Claro que maldita, uma fotografia de destruição, uma fotografia de fracasso. Muitas pessoas já tiveram uma linda fotografia, e hoje a fotografia dessas pessoas é de destruição, é de fracasso, é de falência, de tristeza, é de morte. Por quê? Porque abandonaram aquele que era o único que fazia com que o anjo da morte passasse reto. O Cordeiro Santo, o Cordeiro da Páscoa, o Filho de Deus, o próprio Deus vivo, Jesus Cristo, que derramou o seu santo e precioso sangue por nós. A marca do sangue de Jesus nunca pode sair de cima da tua vida, da tua casa, da tua família, porque o anjo da morte não respeitou o grito no Egito. Anjo da morte não respeita a placa de igreja, não respeita a Bíblia aberta no Salmo 91. Anjo da morte não respeita a reza, não respeita patuá, não respeita mandiga, seja lá o que for. O anjo da morte respeita e obedece e foge quando sobre os umbrais e as laterais da tua vida e da tua casa estiver a marca do Cordeiro Santo, do sangue de Cristo derramado há mais de 2000 anos lá em Jerusalém. Isso que ele respeita. E não é nem um respeito, é uma obrigação. Ele não pode com o sangue de Jesus. Você precisa saber disso. Jesus mudou a sua própria imagem. Irmãos, eu já vou concluir. Jesus mudou a sua própria imagem para que nós pudéssemos ter uma nova fotografia. Eu vou pedir para os meninos desligar as luzes aqui. E eu quero que eu passei, acho que está lá para os meninos, a sequência da fotografia de Jesus. Bem devagar, a primeira, isso aqui. Isso aqui é uma foto como se fosse de Jesus, é um ator. Essa é a foto de Jesus quando ele tinha lá seus 30 anos. A próxima. Olha, Jesus caminhando com seus discípulos, feliz, alegre, deixa aí. Mas Jesus sabia que a minha e a tua foto, ela seria mudada pelo inimigo, se ele não agisse. E ele teve que mudar a sua fotografia por mim e por você. Próxima, aqui. Mudou bastante, sim ou não? Isso aqui é a foto de um ator. É próximo somente do que aconteceu com Jesus. Próxima foto de Jesus. Olha a fotografia daquele que estava alegre, feliz, agora está numa agonia, pendurado numa cruz. A pior morte que a humanidade já conheceu foi a morte de cruz. Próximo. Olha a fotografia de Jesus. Por hoje, deixa aí. Por hoje, você ter esse rostinho lindo, por você ter uma linda foto do teu casamento, dos teus filhos, quem sabe você viajou, foi para a praia, foi para o campo, foi para a piscina, que maravilha, tudo isso é bom, bonito, mas é só porque este homem, chamado Jesus Cristo, teve uma nova fotografia que não era nada linda,
porque a tua não se alterasse, não virasse isso. Próxima. Deixa aqui. Isso aqui não tem nada a ver com Mel Gibson, tá? Isso daqui é um livro que foi escrito em 1986 por um cientista que ama Jesus e mostrou como realmente ficava o corpo de alguém que passava pelo chicote romano que nós vimos sexta-feira. Aquele chicote com pontas de aço e ossos com pontas, que quando dava nas costas arrancava a carne. Como era no filme do Mel Gibson, eles mostraram alguma coisa que choca a gente. Mas isso aqui é uma foto real. É uma foto de um cientista que teve acesso de como ficava as costas. Então assim ficou as costas de Jesus na realidade. Olha a fotografia dele. E as pessoas zombam, as pessoas viram as costas para Jesus. As pessoas comemoram a Páscoa como se fosse ovo de chocolate. Isso aqui não tem nada a ver com ovo de chocolate. Isso aqui tem a ver com mudança de fotografia. Próximo. Opa. Agora é a terceira parte. A primeira, quando Jesus começou seu ministério. A parte do flagelo foi quando ele se entregou por nós. E aqui foi quando Jesus ressuscitou. Isso mais ou menos foi a imagem da glória. Essa fotografia, saiba você, não importa o que aconteça na tua vida, Páscoa após Páscoa, se você ficar firme com Jesus, todos os dias, um dia, a tua fotografia tem que ser assim, na glória. Próximo. Aqui é Jesus, na glória. Próxima. Aqui. A Bíblia diz que Jesus, uma nuvem em Jerusalém, depois de 40 dias caminhando, ressuscitado entre os homens, em frente aos apóstolos e algumas testemunhas, uma nuvem veio e recolheu Jesus Cristo, sendo Ele o próprio Deus, e Ele ascendeu na glória ao seu trono. Pasmem vocês, não pasmem, isso daqui é exatamente o que um dia vai acontecer comigo e com você. Essa será a nossa fotografia, em direção à glória de Deus. Até aí. Aplauda o Senhor Jesus. Eu vou concluir, eu preciso fazer algo. Eu tenho meu testemunho, irmãos, que era para mim estar preso ou morto, ou mendigo, jogado pelo mundo, porque eu não acreditava em nada. E eu estava derretendo a minha vida para aproveitar ao máximo, porque não tinha vida depois. Era como um cachorro, enterrado e acabou. Mas Deus mudou a minha fotografia. Onde está a pastora? Faz favor. Deus muda a fotografia. Daquele homem sozinho, condenado, tive um encontro com Jesus. E quando eu me encontrei com Jesus, houve uma nova fotografia. Chega aqui, pastora. Essa era a fotografia. Aí, mudou a fotografia. De repente, eu vou voltar um pouquinho antes de Jesus, um pouquinho antes, né, amor? A fotografia era assim, ela ficou assim. Sem Jesus, nós estava assim. De repente, a fotografia era assim. Daqui a pouco ela era assim de novo. Daqui a pouco ela era assim. Isso foram 8 vezes, amor, você contou? 8 separações. Aí eu tive um encontro com Jesus. Aí selou. Aí veio a marca do sangue. O anjo da destruição, da morte, passou para lá e para cá. E passa, né, amor? Mas os umbrais da nossa vida tem a marca do sangue de Jesus. E essa fotografia é até a eternidade. Aí, Deus me amou tanto que trouxe mais alguém para essa fotografia. Porque eu era sozinho, estava perdido no mundo. Onde está o Johnny? Onde está o pastor Johnny?
Please. Olha a fotografia. Jesus mudou a minha fotografia. Para aquele que era condenado, morrer sozinho, preso, sei lá o que ia acontecer comigo. E ela continua mudando. Aonde está a Thay? Faz favor, dona Thay. Futura pastora Tainara. Gruda aí, Tainara. Está aqui, ó. Essa é a nossa fotografia hoje. Uma fotografia que Jesus mudou. E tenho certeza que vai ter mais grudado nessas mãozinhas aí. Jesus vai mudar a fotografia. Porque eu profetizo que eu vou ter netos e netas lindos e abençoados em nome de Jesus, que serão os filhos e filhas do Johnny e a Thay. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Essa é uma fotografia, isso lembra a Páscoa. Uma família onde o anjo da morte passou para matar o meu primogênito, usando até eu. Mas pela graça, pelo sangue de Jesus, está aqui, está vivo. Jesus não deixou o inimigo alterar a fotografia. E hoje nós a cada tempo tem uma nova fotografia, porque vai chegando gente. Amém, obrigado. Onde está o Fábio? Fábio, faz favor. Você e a Júlia. Bem rapidinho, que vocês são atletas. Eu posso chamar muitos aqui, mas eles são da minha equipe. O Fábio, você chegando na igreja aqui, quanto tempo você está aqui? Uns 2 anos? Quase 3 anos. Você é empresário, né? Tá. A tua fotografia como marido e mulher com a Júlia mudou? Muito, mudou muito. Tua fotografia com as filhas e o filho mudou? Também, mudou bastante. Na saúde, também mudou? Não sei o que é visitar um médico. Júlia, tu tinha muita dor de cabeça? Mudou, amém. Outra coisa, Fábio, na empresa, como empresário, a fotografia que você tinha da tua empresa, do teu estoque, é a mesma de quando você chegou? Não, com certeza mudou e muito. A tua frota é a mesma fotografia de quando você chegou aqui ou mudou? Também mudou, triplicou. Triplicou. Você quando chegou aqui, você tinha um Voyagezinho que você andava, né? Você e a Júlia. Pessoal, hoje continua com o Voyage? Não tem mais. Pode falar o que você tem. Eu tenho uma Frontier, a Juliana tem uma Tigor. Temos outros carros também que a gente não usa, estão guardados. E vocês dormiam dentro da empresa no começo? Dentro da empresa, num colchão, no escritório. E hoje vocês têm um apartamento e só tem ele ou tem mais? Não, temos 5. Ele foi pedir para a esposa. Deus mudou a fotografia deles, e muito, em todos, eu pedi todas as áreas aqui. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Obrigado, Fábio e Júlio. A Clarete está onde? Clarete, faz favor. Clarete, eu ouvi um testemunho seu essa semana. E em janeiro eu chamei 3 mulheres ao meio aqui, com problemas sérios, leucemia, câncer. Você estava com a tua barriga enorme, um problema enorme. E essa fotografia continua igual? Ou através da oração, de tudo que você testemunhou ali para nós, Jesus mudou essa fotografia? Mudou totalmente, pastor. Hoje eu sou curada para a honra e glória de Deus. Jesus mudou a tua fotografia? Mudou totalmente. Hoje eu não tenho mais nenhuma barriga. O tumorzinho que eu tinha, já mandei as fotos para o pastor, para a pastora, dos exames. Ele diminuiu sozinho, sem tratamento, sem nada. Foi um milagre que aconteceu na minha vida, através do pastor, da pastora e da minha fé, porque eu sempre busquei e orei muito.
Jesus mudou a fotografia dela. Ela tinha uma fotografia de uma mulher doente, uma mulher que estava desesperada, e hoje é uma fotografia de alguém que está passando a Páscoa. Eis que faço novas todas as coisas. A Páscoa é novidade de vida, é passagem, e ela está curada em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus, bem forte, bem bonito. Nós temos aqui muitos exemplos. Eu sempre lembro do seu Hélio, que está lá atrás. Seu Hélio está lá atrás, está vivo. Coloque de pé lá, seu Hélio. Ó, seu Hélio, o teu testemunho vindo até aqui, ó. O senhor vem até aqui, ó, se apresente, porque o testemunho vivo ele tem que estar caminhando, ó. Está aqui o seu Hélio, que passou por um câncer violentíssimo, era para estar morto há anos, está vivo. A fotografia dele está aqui, ó, de um homem vivo, um homem curado, um homem sarado, quando teve um encontro com Jesus. Mas não fosse Jesus, a fotografia dele era só de ossinho, dentro de um caixão já enterrado na terra há muitos anos, né, seu Hélio? Mas está aí, para a glória de Deus, está vivo. Aplauda o Senhor Jesus. Ô Marcelo, você e a Carol, bem rapidinho aqui. O Marcelo e a Carol, eu acompanhei eles muito bem. Marcelo chega aqui. O Marcelo, eu sempre testemunhei, porque ele permite isso. O Marcelo teve uma vida totalmente desviada. Foi um homem que lidou com o lado errado da vida, né, Marcelo? E muito. Uma fotografia terrível. Que se não fosse quem? Jesus. Ele poderia estar morto, preso. Marcelo foi piloto de fuga de gente muito ruim. Ele esteve envolvido, foi traficante internacional. Ele sempre testemunhou isso. Isso foi passado. Uma fotografia terrível. Mas ele teve um encontro com Jesus e Jesus mudou a fotografia deles. A fotografia na saúde. Tinha os filhos, a maioria dos filhos, né, condenado. Tinha a Heloísa, que não estaria nem caminhando, né? Hoje é dança aqui em cima, e ela não era para estar caminhando, mas com Jesus na vida deles, a fotografia foi mudada e a menina está aqui. Tinha um outro menino com um problema muito sério, não tem mais, está curado. A empresa deles era para estar falida, fechada, destruída, e a empresa está em andamento? Tá crescendo como nunca. Aí, ó. Eu estou fazendo assim dessa parte porque o testemunho é gigante. Então eu só vou pedir que você aplaude ao Senhor Jesus. Bem forte, bem bonito. Obrigado, Marcelo. O Rafa e a Roberta estão aí? Aonde está o Rafa? Pode ser a Roberta mesmo. O Rafa deve estar fotografando. A Roberta, a mesma coisa. Quando nós chegamos aqui, morava numa casinha lá num bairro distante de aluguel, né, Roberta? Uma situação muito difícil. Passaram por ter o nome sujo, estourado, arrebentado. Não tinham expectativa. Virava Páscoa em cima de Páscoa e nada acontecia. Mas eles tiveram um encontro com quem? Com Jesus. Eles tiveram um encontro com Jesus, irmãos. Quando você encontra Jesus, a tua fotografia é alterada. Hoje, vocês têm casa própria. Sim. Vocês trabalham, praticamente, vocês têm a empresa de vocês que presta serviço. Sim, somos prestadores de serviço para uma empresa de automóveis. Hoje a gente tem a nossa casa própria, compramos. Quando a gente chegou aqui na igreja, a gente chegou a pé. Nós não tinha nada, né, pastor? Nós chegava aqui com uma motinha, Davi no meio da motinha. Hoje a gente tem 2 carros. Estamos com investimentos. Deus transformou a nossa foto, né? Deus, ele restaurou a foto, né? A foto de uma família destruída, de uma família falida. Hoje a nossa foto é outra, né? Uma família alegre, próspera, né? Nos caminhos do Senhor, aí buscando e salvando vidas e almas para Cristo. Amém. Aplaude ao Senhor Jesus. Obrigado. Amém. Glória a Deus.